Muito bem, e aqui nesse vídeo então a gente vai fazer a nossa revisão aí, né, do capítulo 3 de ensino religioso, né? E o capítulo 3 ele vai falar então sobre os mitos e as suas mensagens, né? Qual que é então a mensagem por trás dos mitos, né? Como que elas vão influenciar, como que elas deveriam influenciar, né, na nossa forma de se relacionar uns com os outros, com o meio ambiente e também com questões, né, que muitas vezes fogem ao nosso controle, como o caso, né, da morte, do falecimento de alguma pessoa querida. Então, esse capítulo ele vai abordar todas essas questões e vai mostrando para a gente ao longo dele, então, as diferentes, né, formas de interpretar isso dentro de várias tradições religiosas. Vamos lá então? Então, primeira coisa, né, que a gente tem que pensar, né, os mitos, eles sempre vão, né, transmitir uma ideia de compreensão do mundo, né, compreensão do porquê dos seres humanos existirem, da natureza ter sido criada, né, o porquê da a forma como essas coisas foram criadas, né? Como Deus se relaciona conosco, com a natureza, sobre a vida, sobre a morte. Então, lembrando, né? As religiões, as tradições religiosas, elas sempre vão tentar explicar o sentido das coisas, né? Para que a gente então tenha significado, né? No nosso viver. As religiões não estão preocupadas com aquelas perguntas da ciência, né? Que é como aquilo existe, como aquilo funciona, né? Ela está interessada então em responder é, essas questões mais amplas, né? Essas questões sobre o sentido da vida, né? O motivo da existência, né? Essas questões que a gente já falou até em aula, né? Mais filosóficas, né? Que cada um vai ter a sua própria resposta, certo? E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é a questão do nosso planeta, né? Então o nosso planeta Terra, ele é igual aos outros, né? O que ele tem de diferente? Então o nosso planeta, a coisa que torna ele tão especial, tão diferente dos diversos outros planetas do nosso sistema solar, é a presença de vida, né? De possibilidade de vida, né? Então nós temos água, nós temos oxigênio, temos os vegetais, temos inúmeros, né, animais, ambientes, né? Temos diferentes biomas, diferentes ecossistemas que vão possibilitar então o surgimento das mais diversas formas de vida, né? E não somente, né, essas manifestações aí nos diferentes ambientes, então no ambiente aquático, no ambiente aéreo, no ambiente terrestre, ela também aparece na diversidade humana, né? Então nós somos, né, apesar de sermos uma única espécie, o Homo sapiens, né, nós somos extremamente diversos, né? Porque nós temos diferentes culturas, diferentes formas de ver o mundo, de compreender as questões, né, sobre a criação, sobre a natureza, sobre a nossa relação com o próximo. Isso então nos torna muito diversos. E aí, né, a gente não pode esquecer que quando a gente está falando então de mundo, a gente não está falando só do planeta, mas a gente também está falando do local onde a gente mora, né? Onde que a gente está?
aquele ambiente onde a gente vai se relacionar com as pessoas, com a natureza, onde a gente vai ter as nossas vivências, né? Então, esse lugar também é um lugar, né, muito importante para a gente, porque vai ser ali que a gente vai se desenvolver. Eventualmente você pode acabar mudando para um outro lugar, mas aquele lugar, né, onde você viveu aquele período, aquele momento da sua vida, certamente sempre vai ser um lugar, né, muito especial por tudo que você viveu lá, né? Então, quando a gente pensa, né, no mundo, a gente não pode se apegar só nas questões, né? Ah, o planeta Terra, né? Não, a gente está falando de relações, né? Sejam relações com a natureza, seja relação com outras pessoas, né? Então a gente está falando de relações. E aí é muito importante, né, que a gente comece, né, a ter essa ideia de relação, para a gente compreender que a gente tem uma relação de interdependência com as outras pessoas e com a natureza. Então, nós não somos autossuficientes, né? Que não precisamos de ninguém, nem de nada, e a gente simplesmente se dá bem sozinho, não precisa de nada nem ninguém. A gente, né, precisa das relações, nós somos dependentes das outras pessoas, né? A gente depende da natureza para uma série de questões, né? Nós fazemos parte, né, dessas relações de dependência, né? Tanto nós dependemos de outras pessoas, como também outras pessoas vão depender de nós. E a relação com a natureza também não é diferente, né? Você pode falar, mas a natureza depende do ser humano. Dentro da perspectiva religiosa, a natureza depende do ser humano como seu guardião, como seu guardador, né? Aquela pessoa que vai cuidar da natureza. Infelizmente, né? Até como a gente pode ver aqui nessa imagenzinha, né? Não é isso que a sociedade humana tem feito, né? A sociedade humana, ao invés de se preocupar, de tornar o ambiente uma prioridade, né, das suas relações, ela tem preferido, né, se relacionar com outras coisas, com coisas menos importantes, né, com o dinheiro, com uma falsa ideia de progresso, muitas vezes, e acaba deixando a natureza de lado, esquecendo essa relação de interdependência, né? Esquece que quando se joga, né, um saco de lixo, né, numa praia, você não está sujando, né, a natureza, você está fazendo um mal para si mesmo, você está sujando, né, aquilo que o Papa Francisco vai chamar, né, de casa comum, uma casa onde todos nós habitamos, né, todos os seres vivos. E uma coisa, né, importante para a gente pensar é uma frase, né, que é dita por aí, que é quando a gente joga um lixinho, geralmente a gente fala, joguei fora, né? E na verdade não existe esse conceito do jogar fora, né? A gente só se distancia do nosso lixo. A gente não joga o nosso lixo, né, para fora do planeta, ele continua no planeta. E se o planeta é a nossa casa, a gente está sujando a nossa casa da mesma forma, a gente só se afasta daquele lixo, né? E o Papa Francisco então vai falar muito sobre essa ideia na encíclica, né, que foi a carta que ele escreveu com essa orientação, né, com essa temática ambiental também, que é a Laudato Si, que vai falar então sobre a casa comum. Laudato Si, né, que a gente já tinha visto em aula, em italiano é louvado seja, né, que vai remeter aí a um poema que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, de São Francisco de Assis.
Então o Papa Francisco ele vai escrever essa carta, né, fazendo as pessoas, né, chamando as pessoas, convidando todas as pessoas, né, a prestarem atenção no planeta, a olharem o que nós estamos fazendo, a repensar a nossa forma de se relacionar com o planeta, né? Para que isso então, para que as pessoas se unam então e cuidem então, né, do meio ambiente, da natureza, que a gente mude a nossa relação com o planeta, né? Passe a ser uma relação sustentável, né? Uma relação que não cause tantos danos, porque esses danos são danos que nós estamos causando, né, a nós mesmos. Então vamos ler aqui 2 trechos da Laudato Si. O primeiro trecho diz assim: quando falamos de meio ambiente, fazemos referência também a uma particular relação, a relação entre a natureza e a sociedade que a habita. Isto impede-nos de considerar a natureza como algo separado de nós, ou como uma mera moldura da nossa vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela. Segundo trecho: visto que todas as criaturas estão interligadas, deve ser reconhecido com carinho e admiração o valor de cada uma, e todos nós, seres criados, precisamos uns dos outros. Cada território detém uma parte de responsabilidade no cuidado desta casa comum. Então, né, o Papa Francisco ele vai reforçar muito essas ideias, né, da interdependência, da necessidade da gente reavaliar a nossa relação com o meio ambiente. E como a gente tinha comentado agora há pouquinho, né, essa temática ambiental, né, o Papa Francisco vai trazer de uma forma muito, né, muito bem embasada na sua encíclica, mas ela tem aí uma inspiração no poema de Francisco de Assis, né, o poema chamado Cântico das Criaturas, um poema aí que vocês pesquisaram, leram, né, um poema muito bonito e que tinha uma questão muito interessante, né, que São Francisco de Assis então vai chamar, né, os elementos da natureza, a terra, o vento, o fogo, o rio, ele vai chamar de irmãos e irmãs, né? Então algo muito inovador para aquela época de São Francisco de Assis se referir, né, à natureza, à criação divina, como também um irmão, né? Uma forma que era geralmente destinada somente às outras pessoas. Então, gerando aí todo um novo modo de pensar essa relação com a natureza, certo? E os seres humanos, né, a gente tem aí uma responsabilidade muito grande sobre a natureza. Por quê? A gente tem algumas diferenças em relação aos outros animais, certo? Aos outros seres vivos. Então, os seres humanos, né, a gente tem essa capacidade de cuidar do meio ambiente, né? Uma decisão nossa destruir ou não a natureza. Então, né, por conta dessa capacidade que nós temos de pensar, né, de tomar decisões por uma sociedade mais sustentável, isso também nos coloca numa posição de responsabilidade muito maior, né? Então nós podemos ser solidários, nós podemos melhorar, né, as nossas sociedades, cuidar da natureza, certo? Mas infelizmente essa tem sido aí uma luta constante de vários ambientalistas
Porque apesar da gente já saber o que é para ser feito, nós insistimos ainda nas guerras, no desmatamento, em maltratar os animais, a flora, né? Prejudicando assim não só a natureza, mas até mesmo os próprios seres humanos, né? A gente precisa ter essa ideia de que prejudicar a natureza, na verdade, é só uma forma de indiretamente o ser humano prejudicar a si mesmo. Outro ponto, né, outra capacidade do ser humano é a fé, né, a capacidade de crer. Isso, né, também nos diferencia dos animais, dos outros seres vivos. Então, o ser humano, né, cada um de acordo com a sua tradição religiosa, vai crer em algo, vai crer em uma divindade, em um Deus, ou então em várias divindades e deuses, né? E isso vai fazer com que se tenha uma visão então diferente sobre a vida, né? Sobre o sentido da vida, o sentido da existência, mas também vai fazer a gente pensar sobre a questão da morte, né? Então a ideia de que a morte não é um fim. E, né, como a gente já tinha visto em outros capítulos, né, o ser humano então ele vai ter essas questões. As pesquisas científicas elas sempre vão nos ajudar a entender o funcionamento do mundo, como que as coisas ocorrem, né? Essa questão mais investigativa do mundo, né? E as tradições religiosas, por sua vez, né, elas vão se preocupar em responder às questões mais associadas, né, a como eu devo agir, né, como eu devo viver a minha vida, por que, né, eu devo viver a minha vida de tal forma, qual que é o sentido da existência, certo? Vai colocar então outros aspectos, né, que a ciência não está preocupada em responder. A ciência está preocupada com outras questões e a religião com outras, né, cada uma nas suas próprias perspectivas, nas suas próprias visões de mundo. E uma coisa muito importante que os mitos nos ensinam é que toda vida é sagrada, né? Assim, porque pelo fato de toda vida ter sido criada por Deus, toda vida é sagrada. E isso não é diferente em relação à natureza, né? Porque elas também são criação de Deus. Isso não é, né? Isso se reflete em várias tradições religiosas. Não é uma coisa característica só do judaísmo ou só do islamismo, né? É uma coisa que vai perpassar aí, né, todas as tradições religiosas. Por exemplo, as tradições de origem africana, né? Elas sempre vão ter uma relação muito importante com a natureza, né? Porque os orixás, eles sempre, né, representam elementos da natureza. Então, dentro da perspectiva das tradições, né, de origem africana, de matriz africana, a preservação da natureza, né, é uma forma, né, de você honrar, né, o orixá. Então é uma forma de você cultuar o orixá, uma forma de você colocar ali a sua fé, de praticar a fé, né, dentro dessas tradições. E a gente vê também que tem as questões, né, particulares de cada tradição religiosa em relação aos ritos de morte, né, aos rituais, né? Então, nas tradições indígenas, por exemplo, né,
os indígenas, né, apesar das tribos serem extremamente diversas, algumas creem que o espírito, né, das pessoas que falecem, ele então vai para a mata. Olha só que coisa interessante, né? Então o espírito daquele ente querido que se foi, ele vai morar na mata e continua ali cuidando então das pessoas queridas da tribo. Olha como isso mexe com a ideia, né, que às vezes a gente pode ter, que muitas vezes a gente olha a mata, né, a floresta como simplesmente vegetação. Para algumas, né, alguns povos indígenas, ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que a forma de sobrevivência deles. É também onde habitam os espíritos dos seus antepassados. Olha como isso muda a relação com aquele ambiente, com aquele local, certo? Então é uma questão muito interessante. Já dentro da tradição, né, cristã, existe a crença na ressurreição de Jesus e que as pessoas, né, que seguem então, né, os passos de Jesus, elas quando falecem então vão se juntar, né, a ele no paraíso. Também temos em relação ao islamismo, né, muito parecido, né, com o cristianismo, até porque lembra que a gente estudou que eles vêm, né, são ali as religiões monoteístas, elas são muito próximas, né, e eles acreditam então que as pessoas quando morrem, né, elas vão então viver no paraíso, ter a vida eterna, né? Acreditam então num pós-vida, né? Então após a pessoa falecer, ela ainda viveria, né, nesse lugar de eternidade. E no México, né, tem uma tradição bem diferente, né, que é o Dia dos Mortos, né, ou Dia de los Muertos, né? Então eles vão fazer uma grande celebração, né? E isso não quer dizer que eles celebrem a morte, né? A gente não pode confundir as coisas. Quando alguém morre, né, as famílias ficam tristes, né, lamentam a morte daquele parente. O que a gente tem aqui no Dia de los Muertos é uma celebração das vivências que as pessoas tiveram com aquelas pessoas quando elas eram vivas. É uma forma de relembrar a vida dos antepassados, né? De homenagear os mortos, né? Então, uma celebração de resgate, né, dessas memórias, do que essas pessoas fizeram em vida. Certo? Então não é que eles celebram a morte, é que eles então fazem esse resgate das memórias, né? Eles lembram de como foi a vida daquela pessoa, daqueles antepassados, certo? Bom, pessoal, era isso, né? O nosso conteúdo aí do capítulo 3 de ensino religioso. Espero que tenham gostado, né? Uma revisão rápida, lembrando que não substitui o estudo de vocês, né? Façam aí uma boa folha de consulta, ok? Eu tenho certeza que vocês vão ir bem na nossa avaliação. Era isso, um abraço, tchau, tchau.